Concedo a palavra para a sustentação oral no prazo regimental de 10 minutos ao ilustre advogado da sustentante, doutor Clélcio Santos Nunes. Excelentíssimo senhor ministro-presidente deste Tribunal Superior do Trabalho, ministro Barros Levenhagen, quero aproveitar a oportunidade para, em nome da Empresa Brasileira de Correios, desejar a Vossa Excelência, ao ministro Ives Gandra, também ao ministro Brito Pereira, uma profícua gestão à frente do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimentar também os demais ministros que compõem essa sessão especializada, na pessoa do eminente relator, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, cumprimentar o ilustre representante do Ministério Público do Trabalho, doutor Dan Caraí, senhoras e senhores. Eu gostaria de, inicialmente, lembrar que há aproximadamente 6 meses atrás, eu próprio estive aqui nesta tribuna para defender os interesses da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no que diz respeito a este mesmíssimo assunto que hoje me traz outra vez para levar ao conhecimento de Vossas Excelências. Na ocasião, discutíamos um dissídio coletivo que tinha a cláusula econômica como um dos pontos do debate, mas, essencialmente, o que tomou o maior tempo desta sessão especializada com relação aos debates foi exatamente o conteúdo da cláusula 11 da sentença normativa do dissídio anterior. E agora estou aqui, outra vez, defendendo os interesses da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, exatamente com relação a este ponto. Quero dizer a Vossas Excelências que a empresa tem muito respeito pelos seus empregados, pela causa sindical, mas, de forma alguma, a vice-presidência jurídica da Empresa Brasileira de Telégrafos pode compactuar com a extrapolação ou abuso do direito. Esse assunto, que diz respeito à redação da cláusula 11, é sabido e consabido por esta Corte, por todos os que já tiveram a oportunidade de se deparar com este assunto, que este tribunal, quando decidiu o dissídio coletivo no ano passado, entendeu que está dentro do poder diretivo da empresa, dentro da discricionariedade empresarial, fazer a gestão do plano de saúde. Por parte dos Correios, não existe nenhuma alteração com relação ao plano de saúde. O que aconteceu, e que é de sabença de todos, é que os Correios transferiram a operacionalização do plano de saúde para uma entidade que foi constituída, inclusive, com o conhecimento dos empregados, e, mais do que isso, é uma entidade que tem participação paritária de empregador e de empregados. O que foi transferido para a Postal Saúde, a entidade que já entrou em operação no começo deste ano, foi apenas a operacionalização do plano. A gestão do plano permanece em poder da ECT. E como se não bastassem esses meus argumentos, eu gostaria de trazer aqui ao conhecimento da Corte, porque me parece que isso também é uma questão conceitual, a Resolução Normativa 137, de novembro de 2006, da ANS, e o artigo 2º desta resolução diz claramente o que significa autogestão de plano de saúde. Peço vênia a Vossas Excelências para ler o artigo. Artigo 2º. Para efeito desta resolução, define-se como operadora de planos privados de assistência à saúde na modalidade de autogestão, e o inciso 2º diz exatamente o que está sendo feito pela ECT. A pessoa jurídica de direito privado de fins não econômicos que, vinculada à entidade pública ou privada, patrocinadora, instituidora ou mantenedora, opera plano privado de assistência à saúde exclusivamente aos seguintes beneficiários, e traz aqui o rol de beneficiários. Portanto, a Postal Saúde é exatamente essa entidade a que se refere
o inciso 2 do artigo 2º desta resolução. Isso significa que nós estamos ainda no regime de autogestão. Autogestão não significa exatamente que a operacionalização do plano deva ocorrer pela empresa ou a entidade que concebeu o plano. Uma coisa é constituir o plano, outra é a sua operacionalização, e é o que está acontecendo hoje na ECT. Havia 1.200 empregados que faziam a operacionalização deste plano e agora esta operacionalização está sendo passada para uma outra entidade. E essa entidade, os empregados também participam. Portanto, esse assunto está mais do que claro e evidente de que se trata de uma paralisação para protestar contra uma decisão que já foi proferida pela Justiça do Trabalho em outubro do ano passado e reiterada recentemente, porque na última sexta-feira saiu publicados os embargos de declaração que foram interpostos pela própria federação e, mais uma vez, foi reafirmado pelo tribunal de que não está havendo nenhuma irregularidade com relação à transferência da operacionalização do plano de saúde. Portanto, trata-se de uma greve abusiva, ilegal, porque desrespeitou o prazo previsto em lei para a comunicação ao empregador, e, em razão dessa abusividade da greve, a consequência natural é que ocorra, por parte dos empregados grevistas, o não pagamento dos salários. Isso é um consectário legal. A greve é um direito fundamental, nós todos reconhecemos, e exatamente pelo seu caráter de direito fundamental é que esse direito não pode ser banalizado. E nós estamos diante de uma situação em que, depois de 2 decisões da Justiça do Trabalho, da sua mais alta corte, há uma greve para reivindicar uma modificação dessa decisão. Como se não bastasse, é do conhecimento de Vossas Excelências e de todos aqui, que essa questão está sendo discutida na 6ª Vara do Trabalho de Brasília. Não existe ainda decisão no mérito em relação a essa questão. Portanto, por enquanto, o que nós temos? O que nós temos é que é possível, por parte da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, transferir a operacionalização do plano para uma outra entidade, e isso não implica, de forma alguma, redução de benefício ou alteração de benefício. A cláusula 11, como nós todos sabemos, exigiu a constituição de comissão paritária somente nos casos em que a alteração exigisse estudos atuariais. E, de forma alguma, a transferência da operacionalização do plano exige cálculos atuariais. Nós não estamos falando de mudança de benefício. Portanto, nós estamos convencidos de que se trata de uma paralisação abusiva. É necessário ressaltar a Vossas Excelências que a empresa, nesses 42 dias de greve, adotou um plano de contingência extremamente rigoroso. Os prejuízos que a empresa vem sofrendo com relação ao pagamento de horas extras para não colocar o serviço em situação de vulnerabilidade ultrapassam 50 milhões de reais. A empresa pagou rigorosamente os salários dos empregados que estão em greve, em uma greve manifestamente abusiva. E se for colocar todos esses prejuízos financeiros na conta da empresa, nós verificaremos que cada dia que passa, se coloca a situação econômica da empresa numa situação de risco. Sem falar no dano à imagem. Esse é irreparável. A perda de contratos, o pagamento de indenizações, de multas, tudo isso é a empresa que está suportando. Portanto, o que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos clama a Vossas Excelências é que, depois de uma greve, para se rediscutir o que a Justiça do Trabalho já decidiu por 2 vezes, a consequência natural é a declaração da abusividade do movimento paredista e, por consequência, a aplicação do artigo 7º da Lei de Greve, que estabelece que, com a greve, há a suspensão do contrato de trabalho e, portanto, a empresa não tem a obrigação de pagar os salários para os empregados que paralisaram por uma greve ou uma reivindicação que não é legítima, em razão da sua abusividade. É evidente que nós estamos diante de um quadro de 42 dias de paralisação. A empresa, de forma alguma, pleiteia que esse desconto deva ocorrer de uma forma brusca, de uma forma imediata, mas é fundamental que esse TST, didaticamente,
adote uma decisão que possa indicar a relevância e a nobreza do direito de greve, de modo que haja a compreensão por parte dos trabalhadores, que, quando deliberarem pela greve, saibam medir as consequências da paralisação, sobretudo quando a paralisação padece de legitimidade. Gostaria de ressaltar a Vossas Excelências que, na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no ano passado, nós tivemos uma paralisação que durou 29 dias. Em abril, houve também um indício de paralisação. E agora nós estamos diante de, em menos de um ano, de uma terceira paralisação, e desta vez para discutir exatamente assuntos que já estão decididos por parte do Judiciário. Então, a dúvida que fica no ar é se de fato isso é uma greve, ou se nós estamos diante de uma espécie de recurso atípico para se modificar decisões que já foram proferidas pela Justiça do Trabalho. E é exatamente em razão dessa atipicidade e da distorção do que significa o direito de greve que para a empresa é imperioso que Vossas Excelências observem que essa greve não é por motivos jurídicos, não é por motivos profissionais, mas por outros motivos que desconhecemos. E exatamente em razão dessa distorção do direito de greve é que cabe uma decisão deste tribunal, até para preservar a autoridade de suas decisões, porque há menos de 6 meses atrás se decidiu que era possível a transferência da operacionalização do plano de saúde para um terceiro, e agora vem uma paralisação para contestar exatamente isso que ficou decidido. Então, para manter e preservar a autoridade das decisões desse Tribunal Superior do Trabalho, é que a empresa entende que é fundamental que haja o reconhecimento da abusividade da greve e as consequências naturais, que é o não pagamento dos salários aos trabalhadores grevistas. Era isso que a empresa tinha a considerar. Muito obrigado pela atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado a Vossa Senhoria.